Tem aquele ditado que todo mundo fala que é padecer no paraíso, é bem assim mesmo, porque tem uma parte muito boa mesmo, muito gostosa, aquela coisa, aquela relação que realmente nasce a criança e nasce a mãe também, né? Então a gente tem que saber lidar. Então assim, mas tem a parte ruim, né, que muda completamente, a gente vira do avesso, tanto a rotina, corpo, tudo, assim. Então é complicado e tem a parte boa. Primeira coisa, se eu chego num lugar sem ele, não me perguntam, não me dão um bom dia, boa tarde, boa noite, nem perguntam se eu tô bem. Sempre pergunta por ele primeiro. É bem complicado pra mim, até hoje, porque eu sou muito apegada a ele. E ele talvez nem tanto a mim, quanto eu sou a ele. E eu não consigo muito sair sem ele, eu prefiro ficar em casa. Eu tive meu irmão, que eu tinha 6 anos quando ele nasceu, então eu cuidei dele um pouco também. Um monte de primo, milhares, né? Enfim, então tem uma família gigantesca. Então a gente tem um monte de experiência, assim, de ver um monte de bebê nascer, de cuidar dele bem pequenininho, recém-nascido. Não parecia muito que era a minha primeira experiência como mãe. Não, eu nunca escondi, mas sem dúvida a vontade era, né? Nessa casa que eu moro hoje, eles não aceitam criança. E aí eu tive que convencer, tive que falar que ele era uma criança quietinha, ele era tranquilo, não é aquelas crianças de ficar fazendo barulho o tempo todo, chorando, gritando, brigando. Não tem isso com ele, então eu tive que ter um convencimento, eles me darem esse voto de confiança aí pra eu ficar, porque via de regra eles não aceitam criança. Aí nos primeiros meses eu fui perguntando se estava incomodando, se estava não sei o que, aí até que eles sempre falaram que, nossa, realmente não parece que tem criança em casa. Minha mãe, ela passou grande parte, né, da nossa vida cuidando da gente sozinha. Né? A partir de certa idade, assim, a gente foi criado só por ela. Então, com certeza, era um exemplo. Como eu me separei e ele era muito pequeno, ele não lembra de outro jeito. Antes de o Bernardo ter 2 anos, que eu fiquei sozinha com ele. Então, para mim, é desde muito cedo, né? Eu passei por todas as fases, praticamente. Então, ele só não amamentava mais, né? Mas o resto tudo, usava fralda. Então, assim, uma mamadeira. Então, toda essa parte trabalhosa, mais trabalhosa de bebê ainda, eu passei sozinha. O pai fala aquela coisa, logo no início, por exemplo, quando descobre e tal. Nossa, meu sonho era ter um filho seu. Ele ama aquela criança, tira uma foto, fala que é o sonho da vida dele, o filho e tal. Mas aquela rotina ali, quem tá presente não é ele. Eu, particularmente, me cobro muito por ser sozinha. Eu, sinceramente, acho que não teria muita diferença se eu tivesse o pai dele comigo. Pelo pouco que eu vivi, né, de experiência casada com ele e tudo. Só que eu não tenho com quem dividir, assim, eu não tenho com quem, assim, vai lá na escola pra mim, enquanto eu faço tal coisa. Não, é tudo eu vou, entendeu? Se tem um supermercado pra fazer, tem a escola pra ir, tem um médico pra levar, tem um exame pra fazer, eu tenho que me dividir entre todas as atividades. Via de regra, ele fica 2 vezes no mês. Eu acho um tanto absurdo, porque eu não me imaginaria, pelo menos, vendo meu filho 2 vezes no mês e ficando tão pouco quanto ele fica, porque ele pega no sábado de manhã, umas 10 horas da manhã, e devolve no domingo, 3 horas da tarde. Então não é um final de semana completo. E também não mostra interesse em pegar numa sexta-feira à noite, devolver na segunda-feira. Não faz isso. Pelo contrário, dá no domingo, meio-dia mais ou menos, já começa a chegar a mensagem: que horas que é para devolver o Bernardo? Mas ele fica 2 vezes no mês só, como regra. Mas nesse momento, por exemplo, tem 3 semanas que ele não vê. Então ele não segue muito bem a regra, não. Acho que ele não deveria nem ser chamado de pai. Não nasci para ser mãe. Eu tenho uma certa dificuldade para poder acompanhar as fases, assim, principalmente criança. Eu acho que eu vou me dar melhor quando ele estiver maior. Acho. Também não sei. Tem uma adolescência ainda inteira para passar, né? Para eu ver se eu me jogo ou não, porque é bem complicado. Eu demoro para me adaptar às fases que vêm vindo assim pela frente.